E Lula participou nesta segunda-feira de ato político na USP, juntamente com Fernando Haddad e a filósofa crítica da classe média Marilena Chaui. Ao lado do petista, a professora da universidade Hermínia Maricato falou sobre as periferias de grandes metrópoles e acusou igrejas de integrarem máfias. Sem Estado. E o que significa isso? Significa periferias violentas. Periferias dominadas pelo crime organizado, periferias dominadas pela milícia, que tem na produção de moradia um grande negócio. Periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Antes de iniciar seu discurso, Lula falou o nome de todos os aliados presentes no ato e Márcio França foi vaiado. Meu companheiro Márcio França, companheiro do PSB, nosso aliado. E reclamou da lei eleitoral que não permite propaganda antecipada. Eu tô areado. Se vocês ligarem um rádio agora, vai falar de eleição. Se você ligar em qualquer canal de televisão, está falando de eleição. Se vocês ligarem para o Congresso Nacional, está falando de eleição. E só falta 48 dias na boca, só falta 48 dias. E eu não posso falar de eleição. É o fim da picada, eu não entendo. Alguma coisa está estranho nesse país. Aliás, aprovaram uma lei que se criou um fundo partidário, que quando puder usar o dinheiro, acabou as eleições. Inventaram uma tal de pré-campanha que a gente não pode falar de candidato. Eu não posso falar do Haddad, ele não pode falar de mim. É tudo muito estranho, porque a lei foi feita para garantir, me desculpe, a manutenção de quem já tem mandato. O petista também disse não ver problema em calotes dados por estudantes no FIES. Como é que a gente pode conceber a ideia de que o país pode emprestar dinheiro para empresário, bilhões e bilhões para empresário, quando chega na época de financiar um estudante? Mesmo que ele vá dar um calote, não tem problema. O que é um calote de estudante de 15 a 20 mil? Por fim, ele criticou a gestão Bolsonaro e falou de suas promessas para um eventual governo. Já na manhã de hoje, Lula participou de ato que marcou o início de sua campanha em uma fábrica em São Bernardo do Campo. O petista defendeu o direito dos sindicalistas e relembrou seu passado. Abra esse giro com você, Diogo Schelp. Sua análise sobre essa largada da campanha de Lula, Schelp. Pois é, o ex-presidente Lula começou a sua campanha aí em São Bernardo do Campo, na porta de uma fábrica de automóveis, para relembrar o seu início, né, o início da sua trajetória política no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC paulista. E assim como o presidente Jair Bolsonaro escolheu também um momento simbólico, um lugar simbólico, que foi aquele em que ele sofreu o atentado vil, né, que deixou ele com marcas e com problemas de saúde até hoje, o atentado lá em Juiz de Fora. Na fala do Lula, e aí vale a pena a gente falar um pouco também dessa questão do público, né? O público ali na frente da fábrica, um público reduzido, era troca de turnos, então a cada vez que havia uma troca de turnos entrava algumas pessoas, ali o ex-presidente Lula chegou antes, estava vazio quando ele chegou, bem diferente das imagens que a gente viu do presidente Jair Bolsonaro em Juiz de Fora. Mas na fala dele, ele destacou outros pontos, né? Foi bastante interessante. Um deles foi os acenos que ele fez, em relação ao público evangélico, que é um corte da população, né, uma parcela da população brasileira que está majoritariamente favorável ao presidente Jair Bolsonaro. Segundo a última pesquisa do IDEC, Bolsonaro tem 56% nessa fatia do eleitorado, né? Então ele ganha de Lula nessa fatia especificamente. Então Lula fez ali algumas declarações a respeito disso, dizendo, por exemplo, que ele sancionou a criação da Marcha para Jesus, que foi uma proposta do Marcelo Crivella no governo dele. Disse também que era mentira as afirmações que vinham sendo feitas
em relação a planos ou projetos que ele teria em relação ao público evangélico, que não fecharia igrejas e nada desse tipo, né, acusando o adversário de fake news, e fez uma acusação, chamou Bolsonaro de demônio, né, numa referência ou numa resposta a uma afirmação feita pela primeira-dama Michele Bolsonaro, recente, em que ela diz que o Palácio do Planalto estava entregue aos demônios em gestões anteriores. Então, esse é o nível da campanha que a gente vê começar neste dia de hoje. Augusto. Bom, estava presente a Marilena Chaui, né? A Marilena Chaui merecia menções enfáticas do Lula porque ela tem visões. Numa delas, ela declarou que quando o Lula fala, o mundo se ilumina. Eu vejo outros fenômenos, né? Quando o Lula fala, o plural se asila na Embaixada de Portugal, a concordância verbal sai em desabalada carreira, a gramática se refugia num dicionário, é isso que acontece. Quando o Lula fala, então ela está lá, com um olhar deslumbrado, ouvindo o elogio do cinismo, né? Como é que o Lula pode dizer que ele precisa de tempo para fazer campanha, se é o que ele faz exclusivamente desde 1978, quando ele descobriu o mundo maravilhoso da liderança sindical. Não trabalha desde então, ele volta à fábrica, se você botar lá dentro, você descobre que o Lula não sabe mais a diferença entre um torno mecânico e uma moto niveladora. Aí ele se queixa da falta de dinheiro, porque o fundo eleitoral que nós financiamos é pouco, fundo partidário é pouco, claro. Ele tem saudade da Odebrecht, das 8 empreiteiras, ele tem saudade dos recursos não contabilizados. Agora, diz que está com pouco tempo para fazer campanha, ele faz isso o tempo todo, a vida inteira ele só fez isso, vive de falar. Viaja de jatinhos há muitos anos. Com que dinheiro? Com o nosso, né? Ou com dinheiro financiado irregularmente. A oradora que falou que há uma associação entre igrejas e crime organizado tem de se explicar. Tem de se explicar. Quais igrejas? Quais igrejas? São as igrejas, quer dizer, não se pode falar que há ligações entre PT e PCC. Eu achava que era para proteger a imagem do PCC, mas não. É para proteger o PT. Agora, pode-se falar que uma igreja está ligada ao crime organizado sem especificar nenhum nome. Isso pode ser uma irresponsabilidade. O Lula é candidato profissional desde sempre. Ele diz agora que é preciso financiar estudantes e não empresários. Financiar empresários com o nosso dinheiro foi o que ele fez criminosamente, como mostrou a Operação Lava Jato, que o levou à cadeia, de onde saiu graças a amigos que o socorreram no Supremo. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. Deve ser horrível você viver a sua vida toda se fazendo de coitado, né? O Lula é uma vítima profissional com a biografia que ele tem. Agora, é coerente ele achar normal o calote. É por isso que ele se acha honesto. Ele acha calote normal. É coerente ele estranhar a lei. Né? Como é que eu não posso? Ele estranha a lei. Ele não é propositivo, ele não trabalhou, não defendeu, não pleiteou. Né? Ele agora tem a lei e ele tem vontade de fazer diferente da lei e ele fica, eu estou falando que ele fica sinceramente indignado com isso, nessa parte, porque ele não respeita leis, como a gente sabe pela sua biografia. Então hoje ele é o candidato dos ricos, que são aqueles que também sonham em viver acima das leis. Você, Zé, 2 minutos e meio. É importante dizer que a partir de agora nós temos ainda 45 dias exatamente para comparar. Os dois principais candidatos aí, a gente falou de Jair Bolsonaro agora há pouco, agora do ex-presidente Lula, né? Eles têm algo a mostrar, ou seja, o que fizeram no Palácio do Planalto. Lula em 8 anos e o presidente Jair Bolsonaro em 4 anos. Então isso será levado em conta e a comparação é inevitável. E diante dessas falas iniciais, a gente pode ver exatamente para onde a campanha vai dar.
Há ali, entre os integrantes da equipe do presidente Jair Bolsonaro, a ideia fixa de mostrar o que ele fez. Houve um levantamento em todas em todo o governo, as empresas públicas e tal, para mostrar o que fazer. E Lula deveria fazer a mesma coisa, mas a gente vê nesse discurso aí que ele insiste exatamente em criticar leis e fugir do verdadeiro debate, que é a comparação entre os governos e principalmente a projeção de futuro, o que vai acontecer se cada um entrar na presidência da República. Sobre o fundo partidário, o PT sempre defendeu o financiamento público de campanha eleitoral. E isso aconteceu sem ninguém entender. De repente, o Brasil adotou o financiamento público de campanha eleitoral e não houve esse debate, nem publicamente, nem no Congresso Nacional. Sobre o FIES é um grande programa, um programa bom, aposta no estudante que não tem condições de pagar a universidade, né? E fica muito mais barato do que manter um aluno numa universidade pública que gasta milhões em salários. Falta dinheiro para tudo em universidade pública. Dinheiro para salário de todos, absolutamente de todos, não falta. Então, assim, o FIES é uma boa saída, mas não se pode aceitar a ideia de pregar e defender o calote. Os calotes existem, sim. Existem porque existem problemas nas vidas das pessoas, mas não se pode imaginar, quem tem caráter não pode dizer que vai comprar algo e já sabendo que não vai pagar, ou seja, vai contrair um empréstimo, que o FIES é um empréstimo, e não vai pagar. Isso é má fé, isso é falta de caráter, não se pode pregar uma situação assim. Então é isso. E no início a história de que não se pode sem Estado. Ninguém prega a falta do Estado. Defende um Estado regulamentador, mínimo ali para gerir e regulamentar e proteger os brasileiros, né? Mas não pode aumentar e hipertrofiar o Estado para que ele seja uma teta exatamente para quem depende só do Estado. E é o que prega o ex-presidente Lula. Então, esses discursos comparados ali serão muito importantes. E não pensa que o Lula não tem seguidores, não pense que esse discurso simplista, superficial não atrai. Atrai sim, mas durante a campanha a gente vai debatendo e vai saber o que cada um pensa e o que cada um quer para o Brasil. Ana, 2 minutos e meio. Pois é, nós sempre mostramos aqui o vídeo, né, antigo aí da Marilena Chauí, com o Lula sentado ali do ladinho, rindo, quando ela disse que tem pavor da classe média, tem ódio da classe média, mas na verdade o projeto, a plataforma de governo do Lula prega isso, nojo e pavor da classe média, onde já se viu classe média com independência econômica, com independência social, com autonomia intelectual, onde já se viu, né? A plataforma do petismo é isso, eu falo o que você tem que fazer, e se você não seguir, e se você questionar, você é fascista, você é nazista, você é toda aquela lista de istas, né? E junto com essa plataforma, paralelamente, um judiciário ali aparelhado, que sempre coloca o dedo, sempre coloca a digital, a caneta, dizendo não, é verdade, não pode questionar as urnas, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode cortar impostos, não pode dar autonomia para os governadores diminuir os impostos, né? Não pode... o governo do presidente Jair Bolsonaro não pode ter autonomia para melhorar a vida econômica das pessoas. Então, eles têm realmente, a Marilena Chauí está certa, eles têm nojo da classe média, mas não é só no discurso, não. Não foi o Lula que disse recentemente, para que 2 televisões em casa? Ele que voa aí de jatinho particular para baixo para cima, tem relógio de R$100 mil no braço, mas quer que você tenha apenas uma televisão em casa? E sobre o discurso, até anotei aqui o nome da professora Hermínia Maricato, né, sobre as periferias sendo dominadas pelo tráfico. Ora, eles demonizam as forças policiais, eles demonizam os policiais, as forças policiais, as pessoas da lei, os homens da lei, juízes sérios da lei,
né? Porque há juízes sérios ainda no Brasil, eles demonizam todas essas pessoas, eles demonizam o império da lei. Né? Eles colocaram o STF aí também, né? Na verdade eles não colocaram, mas aplaudiram o STF interferindo na política de segurança pública do Rio de Janeiro, e nós vimos as cenas lá do Morro do Alemão, o que aconteceu, e a raiva, né, dos cristãos, dos políticos, é notória, está dentro da própria plataforma de governo que quer abortar crianças no ventre de suas mães. Cristãos sabem que Jesus foi adorado no ventre de suas mães. E cristãos, verdadeiros cristãos, eles não apoiam políticas abortivas como o PT e o Lula já disse que apoia. Vamos a mais um candidato. Agora, oi Augusto, quer completar? Posso dar uma notícia antes? Vamos lá. Hoje é aniversário do Vitor Brown. No meu governo vai ser feriado nacional. Obrigado. Pode ter certeza. Que honra. Muito obrigado. É isso aí. Vai desfilar em Taguaritinga em carro do Corpo de Bombeiros. Acompanhado por Augusto Nunes, vira autoridade lá, né? Valeu, Parabéns, grande Vitor. Obrigado, Augusto.